Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que falou muito ao meu coração. É sobre 2 reis. Está escrito em 2 Reis e também está escrito em 2 Crônicas 24 e em Crônicas 34, que vai falar sobre 2 reis que foram reis muito jovens. Um é o rei Joás e o outro é o rei Josias. O rei Joás, ele foi rei aos 7 anos de idade. O seu pai e toda a sua família e os seus descendentes foram assassinados. Só ele sobreviveu porque foi escondido no templo pela irmã de seu pai, o rei Acasias, a qual era rei de Judá. Ele começou a aprender as leis do Senhor pelo sacerdote durante 6 anos. Atalia, que foi a responsável por esse massacre, entre os descendentes de Acasias, e passou 6 anos reinando em Judá. Mas, após isso, os sacerdotes anciãos se reuniram e coroaram Joás, rei de Israel, aos 7 anos de idade. Joás, ele obedeceu às leis do Senhor. Ele andava sob a direção do sacerdote. Também reformou o templo. E enquanto o sacerdote estava vivo, ele permanecia obediente às leis do Senhor, mas não tirou os altares, no meio de Judá. Agora eu gostaria de falar sobre o rei Josias. Josias reinou com 8 anos de idade. Após 8 anos, ele começou a buscar ao Senhor, após 8 anos de seu reinado. Após alguns anos também, ele reformou o templo do Senhor, até que um dia encontraram as leis de Deus. E Josias sempre permaneceu nos caminhos do Senhor, fazendo o que era reto diante de Deus. Ao encontrar a lei do Senhor, a lei de Deus, ele temeu muito, porque percebeu que o povo do Senhor estava fazendo o que era mal, e ele temeu ao Senhor. Então Deus falou com ele procurou uma profetisa, e Deus falou através dessa profetisa que Deus não ia castigar o seu povo no reinado do rei Josias, porque ele tinha escolhido buscar ao Senhor e fazer o que era reto diante de Deus. Primeiro, o que eu posso aprender com esses 2 reis? Eles foram chamados muito cedo, E a gente pode perceber na palavra de Deus, várias pessoas foram chamadas ainda jovens, como Davi, como Samuel, até mesmo Jeremias, que disse: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Os que foram chamados mais velhos, como Abraão, O que eu quero dizer com isso é que o Senhor, ele chama no momento certo, Não importa se é jovem, não importa se é velho, não tem limites para o chamado do Senhor. Assim o Senhor queira, na sua vida, na minha vida. Tudo tem um tempo determinado por Deus. O que eu posso aprender também desses 2 reis? Ambos começaram obedecendo ao Senhor, às leis de Deus. Anteriormente a eles existiam reis que não andaram segundo o coração do Senhor, mas eles iniciaram servindo ao Senhor, procurando agradar a Deus em todo o tempo, obedecer os seus mandamentos. Após o tempo passar, Josias permaneceu nos caminhos do Senhor e em cada dia temendo ao Senhor e buscando a sua palavra e procurando estar cada vez mais obedecendo a Deus. Mas Joás foi influenciado, porque enquanto ele ouvia a voz do sacerdote, ele buscava agradar ao Senhor, fazer o que era reto. Mas após a morte do sacerdote, o que foi que aconteceu? Ele deu ouvidos
aos príncipes de Deus, a pessoas que não buscavam a face do Senhor, que não temiam a Deus, e ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Quando você está com seus pensamentos, suas ações, voltadas para Deus, o Senhor te guarda e você, através da palavra de Deus, é fortalecido e não dá ouvidos. Mas quando você está vulnerável, não está obedecendo, não está buscando, saber o que Deus quer, o que Deus se agrada, vem outras pessoas usadas, usando palavras que não vêm de Deus, usando palavras para desviar do caminho do Senhor, para desobedecer ao Senhor. Aí Joás foi influenciado por essas pessoas, por esses príncipes que não eram obedientes a Deus e começou a adorar outros ídolos, começou a fazer o que era mal diante de Deus, a esquecer-se do bem que Deus tinha feito a ele. E como ele estava afastado de Deus, ele agora já não dava mais ouvidos à voz de Deus, mesmo Deus mandando seus profetas, avisar ele, até que o filho do sacerdote foi tomado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e começou a falar que aquelas obras que eles estavam fazendo eram más, que não estava agradando a Deus, que eles precisavam mudar. Até que veio o juízo de Deus e não ficou impune. O que eu quero dizer, nós devemos ter cuidado com as influências, com as pessoas que chegam até nós para nos aconselhar, falar coisas que às vezes não vêm de Deus. Temos que ter cuidado. Existem pessoas que são usadas por Deus para nos colocar no caminho do Senhor, para nos ensinar aquilo que agrada a Deus, e outras são usadas para nos afastar do Senhor, para que nós nos desviemos. Então, que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus, que não venhamos cair nessas armadilhas. Mas como eu posso saber, permanecendo na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, atento àquilo que Deus tem falado, aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra de Deus. A Bíblia fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e também fala a respeito daqueles que andam nos caminhos do Senhor, que é bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra do Senhor. A Bíblia compara o homem que lê a palavra, que ouve e obedece, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que só apenas escuta, mas não dá ouvidos, não obedece, ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Então nós podemos perceber, um rei permaneceu na palavra do Senhor e Deus guardou o seu reinado, e o outro se desviou dos caminhos do Senhor, saiu da presença de Deus, e ali Deus pesou a mão sobre ele. É melhor obedecer ao Senhor, É melhor fazer a vontade de Deus, porque Ele cuida de nós. E para encerrar, a respeito desses dois reis, é que nós vivemos de escolhas. Os dois tiveram os mesmos ensinamentos e Joás se desviou dos ensinamentos que Deus tinha mostrado para ele. E Josias preferiu permanecer nos caminhos do Senhor e não dar ouvidos ao mal, nem às influências que afastavam ele da presença de Deus. Ao contrário, ele procurou permanecer firme nos caminhos do Senhor, temendo ao Senhor todos os dias de sua vida.